Boa tarde a todos. Estamos aqui para mais um episódio, no caso o primeiro episódio da nossa saga de dar a voz ao engenheiro. Temos a grande hora de ter como estreante nesta saga o engenheiro Carlos Calvas. Para aqueles que não conhecem, que devem ser poucos já agora, é o engenheiro licenciado na Universidade de Eduardo Mondlane desde 1985. Não te enganaste. Uau! Só para ter noção de a vaga e tanta experiência que o engenheiro Calvas pode trazer aqui para nós, dotado de uma vasta experiência no campo de saneamento e abastecimento de água. É um membro da Ordem de Engenheiros, faz parte também, trabalha e era uma das cabeças, assim digamos, daquilo que é a Consultec, e é um exemplo de docente e, assim digamos, de um guiador, visto que mesmo assim digamos reformado, não se cansa de auxiliar os seus estudantes. Então podíamos ficar aqui todo dia a falar sobre as diversas qualidades que o engenheiro Calvas tem. Contudo, não tendo tanto tempo assim, passo aqui a me apresentar. Chamo-me Clerson Maok. Eu sou Ramilo Mirione, somos colegas e estou cá mesmo só para apanhar um pouco da ciência do engenheiro Calvas e como ele tem nos inspirado no dia a dia e tem nos guiado na engenharia, basicamente, em assuntos de abastecimento e saneamento, mas um pouco de estruturas também, né? Dando início àquilo que é o tema do nosso podcast, assim digamos. Temos como tema inundações em bairros da zona costeira, onde e como construir para evitar o problema. Então, começo já pela pergunta básica e principal, já introdutória, saber, quando falamos em inundações em zonas costeiras, de que estamos a falar, essencialmente? Obrigado, Clerson. Obrigado, Jamil. Eu acho que é para mais uma honra muito grande ser o primeiro entrevistado, digamos assim. Esta é uma iniciativa muito interessante, é de louvar, que presta-se mais conhecimento para além daquilo que se passam nas aulas e, portanto, agradecer também estas palavras, estas referências que fizeram à minha pessoa. Bom, respondendo diretamente à pergunta, é uma pergunta muito, muito vasta. Porquê? Porque quando nós falamos em inundações, as inundações existem não só nas zonas costeiras. Portanto, as inundações ocorrem como parte daquilo que é o ciclo hidrológico. Portanto, a gente não consegue ter água no céu permanentemente. Ela vai cair. E mesmo que não haja construções, inundações existem sempre. Ou seja, há um percurso que a água faz desde que cai, portanto, no solo, na natureza, e em função daquilo que é a topografia, tem zonas de grande inclinação, que são zonas preferenciais por onde a água vai correr, sempre com um destino de um lago, de um rio, do mar. Mas acontece que existe no meio, a topografia do terreno assim o mostra, que zonas mais de planície, onde a água tem a possibilidade de se acumular durante um período. É nessas zonas que nós chamamos que são zonas inundadas. E essas zonas de inundação naturais costumam ser chamadas de bacias de dissipação, ou bacias de retenção, desculpa. Portanto, são bacias, são zonas que retêm a água por um período para permitir que ela continue mais tarde, ou até fique ali retida durante um período e depois por um processo de evaporação, aquilo que é o ciclo hidrológico que nós demos, o processo de evaporação, ela vai saindo, vai portanto reduzindo aquele nível, aquela. Quando nós falamos em inundações, falamos mais quando existem infraestruturas nessas zonas. Quando a gente nota a inundação é quando olha e diz assim, mas olha, o que está a ser inundado é uma escola, é uma casa, é um bairro, é um armazém, é uma estrada. Portanto, a grande preocupação é
perceber que quando as inundações ocorrem exatamente em zonas onde existem infraestruturas. E é essa a grande preocupação de perceber, quer seja em zonas costeiras ou em zonas interiores, porque também há precipitação em zonas interiores, há erosão em zonas interiores, há inundação. Portanto, o grande problema é as inundações que podem ocorrer são motivadas por grandes precipitações, com períodos de retorno grandes, e que fazem com que a água fique acumulada num determinado sítio, que não consiga ser transferida para o subsolo, portanto para os aquíferos, não consegue infiltrar e, portanto, ela vai ter que ficar acumulada durante um determinado período. Isso são zonas que nós chamamos zonas inundadas, que podem ou não prejudicar, portanto, as infraestruturas. Se elas existem, nota-se muito mais, se não, é mais um lago que ali está, é ali uma... E quando há infraestruturas no sítio é que nós estamos preocupados, porque as inundações acabam por ou danificar, por prejudicar aquilo que é vida, portanto, e as infraestruturas que lá existem. Esse é que é o grande problema e nós notamos mais isso das inundações. Não são só costeiras, inundações existem em várias zonas. Agora, o grande problema pode ser outras perguntas, é com as inundações, como evitar as inundações. Para evitar, elas existem porque é a natureza, depende da natureza do próprio terreno. O grande problema é que nós, homens, estamos a construir nas zonas onde ou grande declive, que são linhas de água, ou estamos a construir em zonas baixas, porque são ótimas quando há um período de sequeiro, mas depois quando chove elas ficam inundadas. Mas assim, um admirante da arte de construir, como saber que esta zona é propícia àquilo que é a inundação? Essa é uma boa pergunta. Por isso é que normalmente não sou eu que vou construir, que vou chegar ali e escolher o sítio. As vilas, as cidades, os territórios têm aquilo que se chama uma zona de planificação, de ordenamento territorial. Quase todas as cidades têm. Maputo tem, só que ninguém respeita. Portanto, quando nós perguntamos quais são as zonas onde não se deve construir, porque há o perigo de inundação, estão referenciadas. Portanto, dentro das cidades, quando eu falo nas cidades, onde é que se faz essas zonas de ordenação? É onde vai haver desenvolvimento humano, onde vai haver infraestruturas. Não faz sentido irmos, por exemplo, para o meio do regadio do Choco e fazer lá desenvolvimento urbano, não é? Mas nas zonas onde efetivamente se vai desenvolver, se vai crescer, o que se tem que fazer é criar um plano diretor. Os planos diretores praticamente existem há anos. Maputo tem plano diretor há anos. E se formos a ver, vamos olhar o plano diretor e estamos a construir em cima dos sítios onde o plano diretor que dizia que não era possível construir. Portanto, como identificar? É identificado pelo Estado, é identificado pelas autoridades, é identificado pelos municípios, onde se pode e onde não se pode construir. Hoje é muito normal ver umas tabuletas a dizer não é permitido fazer a construção, não é? Portanto, e o que é que acontece? É que hoje se constrói sem pedir licenças. Se eu for ao município e disser quero construir ali, para construir eu preciso de um terreno. O terreno tem que ser disponibilizado pelas autoridades. Ora, se é uma zona que não deve ser construída, as autoridades começam logo por não disponibilizar. Claro que eu posso conseguir o terreno, indo falar com o chefe de quarteirão, mas isso não é oficial. Portanto, estou a correr um risco de estar a fazer a construção numa zona que logo à partida é identificada como uma zona inundável, como uma zona com perigo de inundação. Mas isso significa que nós não temos que saber se aquilo vai ser inundado ou não. Nós temos é que ao fazer o pedido para fazer uma construção qualquer, temos que saber que esse pedido tem que pedir o terreno, e o terreno, se é fornecido por quem de direito, é porque sabe, fornecido no sentido de se é disponibilizado, é porque sabe que ali não há o perigo de inundação. Estão praticamente referenciados em todas as cidades, sabe-se exatamente quais são as zonas onde existe inundação, o perigo de inundação para determinados períodos de retenção. E isso é algo que é estudado. Tem a questão do impacto ambiental, que já é muito abordada naquilo que é a construção civil, sobretudo. Então, tem um pressuposto que faz sentir já desde muito tempo atrás, estamos a falar do que? Conferência de Estocolmo, há muito tempo, que
tem-se presente a questão de homem versus natureza. Isto é, o homem, naturalmente, com o desenvolvimento da tecnologia, acabou tendo certo poder face a esta natureza. Então, este poder face à natureza, de poder moldar, assim digamos, moldar de forma positiva ou negativa, modificar, assim digamos, de forma positiva ou negativa a natureza, vem influenciar naquilo que é o ambiente no seu todo. A minha pergunta é, o homem tem esta ideia de eu sou um ser transformador. É identificado que esta zona é de risco para a ocorrência de inundações, como o engenheiro já disse, temos um plano diretor, então temos conhecimento de que esta zona é de risco para a ocorrência de inundações. Ainda assim, o homem, na sua capacidade que tem, este torna-se impossibilidade de construir nesta zona, ou tem o mesmo capacidade de poder construir seguindo certos critérios e certas observações. Isto é, tem como o homem desafiar aquilo que é a natureza? Nós hoje temos uma grande capacidade de fazer ou de moldar aquilo que são, do ponto de vista de engenharia, de tentar alterar, de poder corrigir, de poder desviar o curso daquilo que são, estou a falar da água neste caso. Há muitas técnicas, há valas, há toda uma série de tubagens que se põem, há aterros, há toda uma série de coisas que se faz. No entanto, a gente tem que pensar uma coisa, é que o desafiar a natureza é algo que se tem que ter muito, muito cuidado, porque às vezes pensamos que durante uns anos conseguimos estar a vencer aquilo que é a força da natureza e vamos construindo, e vamos tapando, e vamos, até aqui vamos aterramos e vamos construindo, porque a água fica lá em baixo, nós estamos aterrados e, portanto, não há esse problema. Durante muito tempo, eu tenho uns exemplos impressionantes para que durante a minha experiência profissional que mostraram os erros que a gente anda a fazer. Na zona da Costa do Sol, temos a zona na zona de Pula Nascimento ali. Houve aquela, nas cheias de 2000, uma cratera enorme que abriu, cortou a Júlio Nyerere. Vocês deviam de ser miúdos, se calhar, ainda não estavam projetados, não sei bem, mas de qualquer forma, era só para explicar que houve umas cheias enormes, cortaram Júlio Nyerere, toneladas e toneladas de metros cúbicos de solos foram desviados e foram para uma Chique-Chique, na zona da Costa do Sol, inundaram a escola portuguesa, inundaram a escola francesa, inundaram toda uma série portanto, neste caso, de áreas. Foi extremamente complicado, extremamente difícil depois fazer a correção. O que é que aconteceu? 2000, as coisas passaram. Passado pouco tempo, toda a gente sabia que aquele é o percurso da água. Toda a gente sabia. Foi-se construir hospital privado, foi-se construir logo a seguir ao lado um grande condomínio, portanto, e o que é que acontece? Foram-se construindo aonde? Na zona exatamente de passagem de água. Que a água tem esse caminho, é natural, porque a topografia do terreno mostra que é assim. Então estamos a desafiar a natureza. Houve uma altura em que houve umas cheias, nem foi preciso ser umas cheias muito grandes, a água queria passar, só tinha muros, não conseguia desviar para a zona do clube de golfe. O que é que fez? Passou. A força foi de tal forma que partiu metros de muro, entrou por casas, entrou por um lado e saiu pelo outro, arrastou tudo aquilo, até fossas céticas ficaram a boiar, plásticas, inundou aquilo tudo e foi embora. Segundo caso, fizemos o projeto dessa grande cratera. Se vocês forem a ver, da Júlio Nyerere, existe uma vala grande que tem gabiões, depois vira. O nosso projeto foi esse. Estávamos a fazer o projeto, estávamos a dizer, atenção, estamos a chegar a um ponto em que aqui à frente está a haver casas. Nós temos que desviar para ir para o clube de golfe. E aqui, neste sítio, estavam a construir novos condomínios, tipo subir para a encosta. E nós dissemos, parem com isto não é possível. Chegamos aqui, vocês próprios vão começar a ficar com água dentro das casas, isto vai se destruir. O município embargou
Parou, mandou parar as obras, mas aqui eram casas de luxo, casas de quase $1 milhão cada uma. Mandou parar aquilo, mas os donos continuaram. E, portanto, entre o projeto e fazer a construção foi um período em que nos teve que andar a adaptar. Ora, eu não posso, depois de chegar lá abaixo, a gravidade ainda é 9,8 metros por segundo, mas é positiva para baixo, não consigo estar a subir outra vez, contornar o condomínio e voltar a descer. Então, o que acontece é que nós, muitas das vezes, queremos desafiar a natureza. Resultado, houve cheias antes mesmo da construção e a casa ficou com 1,20 m de solos dentro. E avisámos, mas as pessoas não aprendem. Temos a zona da Costa do Sol. O que é que as pessoas fazem? Em muitas zonas baixas, deram terrenos, às vezes foram dados oficialmente pelo município. E as pessoas, como estavam baixas, quando chovia a água ficava confinada aos muros deles, o que é que fizeram? Levantaram, andaram a aterrar com solos. E quando aterram, a água que cai nessa zona mais alta vai para onde? Vai para os vizinhos. E dos vizinhos vai para onde? Mas ficam confinados. E as pessoas pensam, mas eu ao menos não sou alagado. Mas já pensaram como é que ele sai dali, lá para fora, quando a rua tem quase 1 metro de água? Ele está cá em cima. Como é que ele sai? Por isso é que eu digo, há amigos meus que andaram nessas zonas, eu disse, pá, já que estás a fazer o projeto, faz sempre 2 garagens. Uma garagem para o carro, depois uma garagem para o barco. Assim, quando estiver inundado, tu tens sempre uma solução. Portanto, as soluções de desafio não são sempre soluções que ninguém consegue prever o que é que a natureza faz. E às vezes fazem-se grandes investimentos, pessoas que gastam muito dinheiro, convencidos que gastei uma vez na vida, amanhã estão completamente inundados. E é preciso perceber o que é que acontece na zona das inundações. Acontece que quando nós construímos infraestruturas, antigamente, quando não há nada, a água corre, concentra-se, infiltra, evapora. Quando fazemos construções, estamos a fazer o quê? Estamos a criar zonas onde acabam por ser impermeáveis. Todas as construções acabam por não permitir, naqueles metros quadrados, naquela área, não permitir a infiltração. Ora, todos nós sabemos que quando a área reduz, para o mesmo caudal as velocidades aumentam e, portanto, a probabilidade de fazer crateras e erosão nas zonas à volta das construções aumenta consideravelmente. E depois sabem o que as pessoas dizem? Clima. É agora as condições climáticas, é o buraco do ozono, é não sei o quê. Então toda a gente encontra chavões para poder justificar e dizer isto aqui já viram? No meu tempo não havia isto, no tempo dele não havia aquelas infraestruturas. E depois eu olho para ele e digo assim, tu que és engenheiro, vai lá estudar o período de retorno desta chuvada hoje com aquela que tu dizias que não existia. Um período de retorno, tempo de duração da precipitação, idêntico aqui há 40 ou 50 anos atrás, causa hoje mais estragos nas zonas da cidade do que causava antigamente, porque as áreas de construção impermeáveis eram muito menores. O escoamento fazia-se, infiltrava-se com muito mais facilidade. Hoje não. Estradas, as ruas, vejam qual é a área pavimentada que existe nestas zonas e incapacidade de poder infiltrar. Quer dizer que a água, quando estiver fora destas zonas, o volume é grande, as áreas de infiltração reduzem e, portanto, a probabilidade de haver estas crateras e estes efeitos são cada vez maiores. E isso acho que sobrecarrega o nosso sistema de drenagem. Completamente, porque depois fazem-se projetos de drenagem para as águas pluviais e é preciso saber onde é que elas vão escoar, para onde é que elas vão drenar. E não basta chegar aqui e fazer um projeto para tirar água da cidade. E depois qual é o destino? Onde é que ele vai? Qual é o produto? Pois chega lá com velocidades enormes. É preciso criar condições de engenharia para reter bacias de dissipação, de retenção, para poder no fundo reter essas velocidades que causam grandes erosões nos sistemas. Mas a pergunta que fica, eu acredito que os engenheiros já renomados da praça, que estão a trabalhar no mercado, têm conhecimento desses aspectos. Então, será uma falta de vontade pública por parte dos mesmos? Será, ou mesmo, porventura, falta de conhecimento técnico que denotamos estas questões? Ou falta de profissionalismo? Não, repare, eu acabei de dizer que existem planos diretores. Se há planos diretores, é porque alguém estudou esses planos. Houve capacidade de saber onde é que não se pode construir. Qual é o grande problema do país?
incapacidade de fazer cumprir as coisas, não há lei. Hoje cada um faz o que quer, constrói onde quer, paga onde quer. E se alguém vai lá para tirar é muito difícil. Como as pessoas dizem, é mais fácil eu construir aqui no início da circular. Mas isto vai ser inundado. Eu ponho terra. É preferível do que ir construir em Marraquém. Portanto, as pessoas, muitos desses até nem são engenheiros, mas são os nossos engenheiros que fazem esses projetos para esses sítios. E não são capazes de dizer. Também há aqui um problema, há uma doença que acontece com os engenheiros. Eu isso já disse nas nossas aulas. É que o engenheiro, quando depois passa a ser político, deixou de ser engenheiro. Isto que eu estou a dizer é verdade. Nós temos a ciência toda na cabeça. Quando vamos implementar e somos órgãos decisores, estamos nos órgãos, não temos capacidade depois para dizer que não é possível. Não dá. Não temos instrumentos para poder fazer cumprir a lei que existe. Porque nós temos leis, posturas, planos de ordenamento territorial, polícias camarárias equipadas, polícia municipal, portanto temos tudo isso. A pergunta é, porquê? E essa pergunta que me estavas a fazer, infelizmente eu não te vou conseguir responder, porque são N fatores que obrigam a isto. Hoje temos mais engenheiros do que tínhamos aqui há uns anos atrás, as nossas instituições estão cheias deles, mas o que acontece é que todos criticamos, todos dizemos que está errado, nas redes sociais aparece isso tudo. Mas depois, quando somos nós que vamos para os órgãos decisores, temos muita dificuldade, porque a nossa capacidade de engenharia não consegue superar aquilo que são os desafios políticos. Então somos capazes de prometer mundos e fundos quando depois não conseguimos cumprir, ou temos receio de ir contra determinado tipo de coisas que achamos que está errado. Agora, porquê que é isso? Todos nós sabemos que a sociedade está muito vulnerável e hoje em dia é muito difícil conseguirmos ter lei, conseguirmos ter autoridade, pronto, mas eu não quero dizer que é este período, e antes, como era, também acontecia isso. Por isso é que eu na faculdade costumo dizer muito, nós não devemos deixar de ser engenheiros quando fazemos política, porque é preciso fazer política. E temos que trabalhar com honestidade, com olhar para dizer, não dá, se não se pode fazer, nós temos que dizer, não fazemos, não podemos fazer. Mas arranja a maneira de fazer, é um bocado aquilo que depois a política faz, arranja. E eu digo, a única coisa que eu posso arranjar é uma maneira diferente de dizer que não posso fazer. E isso é que é outro desafio. Mas temos que começar a fazer isso, porque há erros que fazem, que depois as causas e os efeitos desses erros são enormes. E há gente que morre porque está em zonas inundadas. Na zona da portagem da Tola, na altura das cheias, pouco depois da portagem houve umas cheias enormes, ficou tudo alagado, ali ao lado, aquelas populações todas, foram todas retiradas, deram-lhes bairros novos, deram-lhes casas não, mas pelo menos terrenos para construir, as pessoas saíram todas dali. Um ano depois estavam a voltar todas quase para ali. Hoje existe, é difícil tirar. Quando se começa a tirar tem um problema das eleições, não é? Então, esse é um grande desafio, é conseguirmos fazer com que a gente consiga implementar aquilo que está escrito, a capacidade que tivemos de fazer esses planos diretores, porque existem. E também porque engenheiros já desde muito cedo, que não me deixem mentir, os colegas, que é visto como solucionador de problemas. Então... Sim, mas não há supermans aqui no sítio. Ou seja, nós não conseguimos nunca desafiar aquilo que é a natureza. Nós podemos fazer as coisas melhores para determinado tipo de situações. Mas como engenheiros nós sabemos qual é o nosso limite. A partir de um certo ponto não conseguimos, dizemos, olha, isto não tem solução. A única solução é deixar esse sítio. Esse é um local que é perigoso. É um local, vamos arranjar outros locais, vamos desenvolver outras áreas e não estar exatamente a fazer com que os sítios onde nós estamos, por exemplo, não sei se vocês já viram, mas quem vai agora na Júlio Engenharia, do lado esquerdo, aquele buraco grande, é um prédio, um projeto para fazer um prédio dentro do buraco. Mas quer dizer, será que não há sítio mais nenhum para fazer um prédio daqueles? Aqueles eu até tenho receio, porque ali vão estar uma série de andares debaixo do nível da Júlio Engenharia. Uma catástrofe, porque a gente tem que pensar aquilo que a natureza mostra. Nós hoje falamos em períodos de retorno. Hoje, as possibilidades de chuva e de cheias, porque há o efeito das condições climáticas, da alteração, ninguém está a dizer o contrário. Não podemos justificar isso, dizer assim, estás a ver, construí ali e agora aconteceu aquilo por causa das condições climáticas. Não tem nada a ver, a gente não tem nada a construir ali. Conhecem a zona da Ricato? Quem vai ao pé na N1, ao pé da Facim.
Sim. Tem ali uma zona muito grande que há anos as pessoas começaram a construir, não havia água nenhuma ali. Começaram a construir, houve umas cheias, creio que foi, não sei se foi as de 2000, foi depois. Aquela zona ficou um lago. Aquilo, apesar de ser terreno arenoso, choveu tanto, que durante anos havia gente, eu depois, houve inundações, mas lembro-me de ter passado ali 3, 4 anos depois e ver barcos a pescar. Aquilo passou a ser uma atividade pescatória. No fim, com o tempo, deixou de haver recarga, com a evaporação, pouca precipitação, aquele nível foi baixando. Hoje tem alguma água, mas as populações já construíram até aquela margem onde tem água. Esqueceram-se que antigamente pescavam ali, mas são casas que não são precárias, são casas tipo 3, há ali uma casa de resto de chão, primeiro andar. E eu pergunto, mas aquela pessoa está a fazer aquilo como e para quê? Onde é que ela vai buscar o dinheiro no dia em que houver, ou no período em que houver uma precipitação enorme? Porque ali já mostrou que a água sobe até um certo nível. É muito mau estarmos a desafiar a natureza e fazermos mais. Porquê? Porque também quantas mais construções fazemos ali, maior vai ser o nível da água. Porque estamos a impermeabilizar zonas. Agora, será que é preciso dizer a ele que tem que tirar o curso de engenharia para saber que não pode ir ali? Não. E no fundo não se consegue dizer às pessoas, parem. O que é que eles dizem? Arranjem terreno. E ele diz, onde é que eu vou arranjar terreno? Não consigo. Então cala-te lá, faz. Amanhã é ele que depois não vota, não é? Ele é vereador, amanhã deixa de ser vereador e, portanto, há aqui uma questão que é muito delicada e que nós no país temos que ter esta capacidade, que solucionamos como engenheiros, mas solucionamos, não podemos desafiar a natureza de qualquer maneira, dizer que tudo tem solução, não tem. A única solução é as pessoas saírem dali. Eu tenho uma solução de engenharia, qual é? É tirar aquelas pessoas dali e pôr noutro sítio. Estão identificadas as zonas das bacias de retenção. Neste momento, aquilo que deveria de fazer o governo é ir a essas zonas todas, para deixarem de falar sobre cheias, inundações, ir a essas zonas, identificá-las e dizer, este pessoal tem que sair daqui. Para onde é que vai? É uma questão política. Os políticos estão lá para isso. Têm que sair, têm que deixar a zona livre para a água vir, entrar, fazer a retenção e depois continuar o seu percurso. Quando nós estamos a construir neles, não é preciso ser engenheiro para... Não precisamos de fazer nada nessas zonas, só temos que tirar as populações que lá estão, porque são essas. Ao pôr uma estrada, essa estrada permite, não deixa esse escoamento. A água fica retida a montante da estrada. Se não houver ali umas boas passagens ou até uma ponte, a água fica retida. E quando foi criada a Estrada Nacional Circular, muita gente que antigamente não tinha esse problema passou a ficar inundado. Primeiro porque houve um grande boom de construção na zona, a área impermeabilizada. Segundo, reduziu-se a área de infiltração. As águas só podiam passar pelas estradazinhas entre os terrenos, com grande velocidade. Chegavam ali, esbarraram portanto, na estrada, tem algumas saídazinhas, mas não era suficiente, a água o que é que faz? Sobe. Portanto, não há outra solução. Ali há coisas que têm que ser estudadas de forma estrutural e estruturada, não é de qualquer maneira. Não é? E mesmo no ponto em que o engenheiro está a dizer, quando criamos essas zonas impermeabilizadas, estamos a dar novos caminhos às águas. Me recordo no tempo do ciclone Idai, eu estava na beira e a água arrebentou a estrada. Num ponto em que não se previu nenhuma passagem hidráulica, mas acho que por causa desses problemas, então as águas tiveram um outro percurso e acabaram arrebentando a estrada. Fizeram uma manutenção e agora já tem uma passagem hidráulica aí, mas isso só depois de haver uma catástrofe. Por vezes, pode não ser o motivo que acontece. As estradas, quanto mais altas são, muito mais caras são. Principalmente aquela zona ali da beira de Búzios, aquela zona é toda uma zona de planície. E o rio, quando enche aquela zona toda. Teria de ser uma estrada bastante mais, não só com passagens, mas mais alta para não ser galgada. Ciclones como o Idai, mas isso existe sempre em todas as partes do mundo, quer dizer, há períodos, há situações em que as estradas não estão preparadas para situações extremas e elas rebentam. E, portanto, o que se tem que fazer é o risco. Nós, como engenheiros, nós também projetamos uma determinada estrutura para um determinado período de retorno, para uma determinada ocorrência de excesso de carga, etc, etc. Portanto, mas pode acontecer que haja fenómenos naturais
ainda por cima agora associados efetivamente à questão das mudanças climáticas, etc., que criem essas situações de pico. E, portanto, o que acontece é que essas zonas acabam por ser galgadas, ultrapassadas, destruídas. E isso pode não ser só por uma questão de erro humano, pode ser porque efetivamente a ocorrência excedeu aquilo para a qual a obra foi efetuada. Por exemplo, aqui há uns anos houve o corte da Estrada Nacional número 1. Não sei se lembram com precipitação. E muita gente dizia, mas como é que a Estrada Nacional número 1 foi? Quando fomos a ver a cheia não tinha sido uma cheia assim tão grande que fazia com que já tinha havido cheias antes. Então foi-se perceber que aquilo ocorreu porque houve o rio galgou, porque normalmente ali nas zonas do choque, etc., existem diques de proteção para que o rio fique dentro do leito. E umas cheias anteriores rompeu ali zonas do dique e nunca mais foram reabilitadas. O que quer dizer, quando a cheia veio, ela passou por essa zona do dique, inundou toda aquela zona e acabou depois por prejudicar a Estrada Nacional número 1. Aí já se pode dizer, quando se analisa que a cheia não foi tão grande quanto devia, mas galgou, foi um erro humano, porque nós devíamos ter feito uma reparação do dique e não deixar ficar o dique lá 2 ou 3 anos ou mais sem ser reabilitado. Pronto, mas aí foi uma falha, foi um erro que aconteceu. Agora, há outros em que ocorrem não por... Enfim, foi porque excedeu, houve aqui uma situação que excedeu aquilo que estava previsto na fase do projeto. Isso pode ocorrer, também não podemos pensar que sempre que existe uma ruptura as coisas foram mal dimensionadas, não é? Isso é algo que se tem que pensar. Foi levantada a questão das mudanças climáticas, que de fato podem afetar de grande maneira naquilo que é a situação das inundações. Então, de forma assim geral, como é que podemos prever esta situação, de forma a anteceder uma situação dessas? Esses eventos excepcionais, falo de... Pois, isso é complicado. É preciso nós tentar... Às vezes os ciclones ocorrem, que é algo que é formado na altura, meteorologicamente. Ninguém consegue prever que vai haver um ciclone. Sabemos qual é o período em que ele ocorre. Mas esses ciclones o que é que fazem? Aumentam a precipitação sobre determinadas áreas. Portanto, no fundo vamos dizer que aquela precipitação é uma precipitação que foi acima daquilo que é o normal e conseguimos medi-la. Essa precipitação provoca escoamentos acima daquilo que é o normal. Ora, essa precipitação que provoca os escoamentos podem ser medidos. Então, o que é que acontece? Como é que nós falamos em períodos de retorno? É preciso, e isso é um outro problema que temos de ter sempre em conta, que é muito importante que a gente tenha sempre, ou o máximo possível, das leituras do que é que acontece com essas mudanças climáticas e saber no ano 2002 aconteceu isto, chegou a esta altura, qual foi o caudal, no ano 2005, porque depois quando nós vamos calcular o período de retorno, com os novos ciclones e as novas cheias, aquele registro vai aparecer na nossa análise, portanto, estatística. Então quer dizer que aquilo que era uma cheia, que antigamente era uma vez de 100 em 100 anos, se calhar passa a ser agora uma cheia de 70 em 70. Ou seja, ocorre mais vezes essa cheia num período de 100 anos do que ocorreria antes por causa das condições climáticas. Mas isso é muito difícil prever o que é que vai acontecer, mas nós temos é que garantir que as medições que a gente faz dos caudais, das precipitações, tudo aquilo que nós conseguimos medir quando ocorre isto, consigamos entrar com esses elementos quando começarmos a fazer estatísticas para futuras obras, para as estradas, para as barragens, para tudo o que é, para poder perceber depois, inclusive, mapear as zonas inundadas, o que é extremamente interessante perceber. Por exemplo, um rio que tem um caudal X, nós temos na Consultec a possibilidade de fazer esse tipo, que é a modelação hidráulica dos rios, para uma determinada precipitação, quais são as zonas inundadas e poder perceber se o choque fica inundado, para que caudais, se passou um caudal, por exemplo, em Pafuri, a gente sabe que dali a tantas horas ele vai passar o caudal, portanto, no choque, qual é os níveis, se temos que tirar as pessoas ou não, isso é possível fazer. Portanto, a ciência entra aí. Nós, como engenheiros, podemos prever o que é que acontece, anteceder e, pelo menos, já que não podemos tirar as coisas de lá, podemos tirar uma coisa. Sempre que há cheias, podemos retirar as bombas, o equipamento que é caro, isso pode ser avisado e tirar. Mas
As casas não podemos tirar, mas podemos evacuar as zonas, dizer, para cuidado, a água aqui pode atingir 1,5 m, 2 metros, vamos tirar a população e dar uma ordem de evacuação durante um período para que as pessoas não fiquem a dormir em casa e serem, portanto, surpreendidas com níveis de água grandes que pode matar as pessoas e as pessoas não terem depois pontos para onde fugir e para onde sair. Portanto, isso é possível fazer, é por isso que nós temos que ter as medições, as modelações, a engenharia para isso e perceber de que maneira é que nós podemos atuar com antecedência. Okay? Mas agora, prever daqui para aqui e dizer, olha, amanhã ou daqui ao próximo ano houve o IDAI, depois houve o não sei quantos, então agora vai haver a Joana, vai haver assim, a gente vai dizer que para o próximo ano vai acontecer. Não conseguimos prever. Isto são questões climatéricas que são formadas, principalmente no canal de Moçambique, sabemos que esta é uma zona complicada, mas a nós o ciclone não interessa. Ok, interessam os ventos, interessa tudo isso, porque nós temos que definir estruturas com capacidade para resistir às coberturas, etc. Mas hoje estamos a falar de hidráulica, não de estruturas. Mas na parte hidráulica o importante que temos que pensar é esse ciclone originou precipitação extrema. E nós temos dados de precipitação. Sabemos, ok, quanto é que foi a mais do que aquilo que é o normal. Esse elemento é importante para as nossas estatísticas futuras. Houve 3 ciclones, 2 ciclones num ano. O que é que originou um, o que é que originou o outro? Eles têm que entrar nas nossas estatísticas. Quando formos fazer a estatística referente ao período de retorno, etc., elas já entram ali. O que quer dizer? Estamos a dizer que a probabilidade de ocorrer mais precipitação, não é? Dentro de um período, pode ocorrer mais vezes do que aquilo que ocorria há 100 anos atrás, provavelmente por causa destas questões de alterações climáticas. Estou a falar de precipitação, mas a precipitação origina escoamento. Temos que ter a capacidade, ou tentar, às vezes nem sempre é possível fazer leituras. No dia seguinte ou no mês seguinte podemos saber a água chegou até aqui com a população, olha, chegou até aqui. E às vezes vê-se os vestígios. Tentar perceber qual é aquela altura em relação ao rio, para poder ver quanto é que entrou, qual foi a altura, quais foram os caudais que passaram. E então, essa altura, esses caudais já começam a entrar nas nossas estatísticas. Olha, no ano 2023 houve esta cheia, esta cheia. E aquilo entra nas estatísticas quando queremos calcular o período de retorno, porque é uma análise de anos que fazemos sempre. Não é? E referente a isso, foram chuvadas do ano passado, se a memória não me trai, em que a Avenida Joaquim Chissano desapareceu. Literalmente estava para perguntar sobre o mesmo. Então, não sei como é que podemos fazer um... O grande problema da Joaquim Chissano é que, se formos a ver o período de retorno, não excedeu para aquilo que ele foi calculado. Nós temos sempre que tentar manter, eu não sei o que é que aconteceu, mas presumo, há passagens. E muitas das vezes a gente via pneus, víamos fogões velhos atirados para dentro, vemos uma série de coisas. Isso são verdadeiros obstáculos ao escoamento. O escoamento não pode ter essa rugosidade. Qual é o KS com fogões velhos e pneus velhos que nós temos ali? Já agora, se conseguirem, pode ser um coisa de doutoramento. Então, a situação é, o que acontece é que houve muitos obstáculos. Houve situações em que o escoamento não ocorreu como deve ser. Estava suja a vala, com capim, isso provoca um aumento enorme. Se calhar ela, se estivesse limpa, estava a 20 ou 30 centímetros abaixo, nunca tinha inundado. Mas eu lembro-me, quando isso ocorreu, fui ver qual foi a precipitação, fui analisar qual era, já não me recordo qual era o período de retorno e vejo, mas esta vala foi dimensionada para uma coisa maior. Portanto, essa é a ação do homem depois. Sabe construir, mas é preciso saber fazer a manutenção. Naquele caso concreto ocorreu isso. A Joaquim Chissano, se for galgada, no fundo ela está preparada. Aquelas estradas que estão de lado é também para ser aquele leito de cheia. Mas a preocupação é, mas leito de cheia é para aquele caudal que foi dimensionado. Agora, quando é com um caudal mais pequeno, vai obrigar a que o leito de cheia funcione. Essa é a questão, é saber se de facto não estava lá quando houve o escoamento, não entrei no escoamento para ver se havia ainda esses fogões e essas coisas, mas a verdade é que a vala apresenta-se muitas das vezes, há momentos que está limpinha, que está pronta, faz-se a limpeza, mas é na altura das precipitações e das chuvas que se tem que se fazer isso. Esse é outro problema, é a manutenção, principalmente de valas, manutenção periódica que tem que ser feita, porque ela, se estiver mal feita, o escoamento pode ser muito menos de metade daquilo para a qual foi dimensionado. O que é que acontece? Transborda. Então a gente sente os mesmos efeitos como se ela não existisse. Zonas alagadas, o carro está a andar e tem que passar por meio da água.
E o que é que vem sempre a questão? Que essa é o que eu tenho sempre, as questões climáticas. Nunca choveu tanto como chove agora. E então a desculpa que os homens têm, os tempos são outros, exatamente. E isso não faz sentido. Não quer dizer, repito, não quer dizer que não haja ação. Não é? Que não está a haver uma alterações climáticas que estão a prejudicar tudo isso. Mas nós depois agarramos essas desculpas todas e achamos que isso é que é o problema, não é? Quando não é. Engenheiro quer trabalhar em algum projeto de qualificação? De que é da urbanização? De drenagem? Drenagem, por exemplo, nós fizemos uma coisa que foi o projeto da Júlio Genheiro, a drenagem toda da Júlio Genheiro. Tivemos que andar a estudar as bacias para poder perceber no tempo atual, quando chove, considerando a intensidade de construções, qual é a precipitação que cai, para onde é que ela vai, e depois ver como é que vamos criar e causar estradas. Essa que nós pusemos com os gabiões ali foi a mais recente que foi efetuada, foi a consulta que fez. Depois fomos fiscais da obra, em que há uma série de bacias nessa zona e essas bacias drenam para um determinado ponto. Então, que nós, a bacia A, fundamentalmente chamada bacia A, e o que nós tivemos que saber é como é que a água vai chegar a que ponto e depois como é que vai passar por baixo e depois como é que ela vai chegar até ao clube de golfe, porque ela tem que ser a pressão que vai chegar a um ponto e começa a acumular. E agora já houve cheias muito depois disso e o sistema está a funcionar relativamente bem, porque não houve galgamentos, não houve... Mas é requalificação de quê? Não é tirarmos casas, houve algumas que se tiveram que efetivamente tirar, mas é perceber com aquela intensidade de casas, de habitação, de infraestruturas, por onde é que a água vai, qual é o tempo, vocês já deram isso, qual é o tempo de concentração, quanto tempo é que a água, ao cair num sítio, quanto tempo demora numa bacia até chegar ao seu extremo, como a reter, como a armazenar e como depois a encaminhar para outras zonas onde ela possa ser escoada. Isso é importante. Há bairros onde a gente agora, há outros onde dizemos é impossível. Nós temos zonas que tem que ser uma zona de retenção, as pessoas têm que sair dali. Quando chove a água tem que ficar ali um período. Não temos outro sítio para ir, a topografia não deixa. E depois a partir dali ver o que é que vai acontecer. Agora, quando as casas estão naquele sítio, é evidente que as pessoas sentem logo. Choveu, olha como eu estou, em 1 metro. Porquê? Porque aquela é uma zona natural, é uma bacia de retenção de água natural, que nós estamos a ocupar. A invasão é nossa, não é da natureza. E nós estamos a desafiar isso. Temos que respeitar a natureza. Então, já temos a noção que, essencialmente, o que percebo é que, como solução, em certos casos, é basicamente a desapropriação. Neste caso, casos que já estão feitos, para mim, quando me perguntam qual é a melhor solução, eu digo a bacia de retenção que a natureza escolheu, a zona de retenção que a natureza escolheu, eu não posso estar a retirar dali. É impossível. Quer dizer, posso aterrar aquela zona toda. Tem lá construções. Então, qualquer sistema de drenagem tem que haver uma zona onde a retenção é feita para depois poder fazer a continuação do seu trabalho. Tem que fazer. Então, primeira coisa, situação atual. Eu faria isso. Eu o que faria era, se fosse um dia político, claro que depois se for político fico como os outros, também não consigo. Mas a primeira preocupação é, para melhorar o sistema, era ver quanto é que custa, em vez de gastarmos dinheiro em outras coisas, quanto é que custa arranjar uma zona urbanizada, retirar aquelas pessoas, colocar noutro sítio. Requalificar a zona, do ponto de vista não só urbano, mas do ponto de vista de drenagem. Perceber que esta zona tem que estar aqui fechada, tapada, não há construção aqui, isto é para a água vir e ficar aqui. Ela tem que ficar aqui. Quando foi feita a ponte, ali na Praça da Toyota, antigamente havia ali uma zona que acumulava água. As pessoas olharam para ali e disseram, esta é a zona de acumulação de água, não é a zona para tapar. Fizeram uma bacia, eles próprios, criaram a bacia, revestiram as paredes, sabiam que era uma zona da água que vinha, da zona lá de cima da avenida não é de Angola não era outro sítio, mas pronto, aquela Avenida do Trabalho, a água que vem daquela zona toda chegava ali, se não tivesse aquela bacia, invadia, como muitas vezes invade a própria praça, e por isso ela passa por cima da estrada, entra naquela vala da rotunda e ela escoa para a zona da bacia de retenção e depois vai para a zona dos caminhos de ferro por baixo, passa. Portanto, tem tudo o seu tempo, tem que ter as suas fases. Isto é que acontece. Quando nós chegamos ali, fechamos aquela parte, para onde é que vai aquela água? Ela, com a velocidade que tem, ela vai causar erosão. Tem que sair. Então, nós temos que, primeiro, retirar as pessoas que estão nos sítios errados. Não podemos criar bacia de retenção noutro sítio.
Não podemos dizer à natureza, calma, não é aqui, hein? Tu tens que fazer, agora eu vou passar para outro sítio, vou fazer uma bacia de retenção em Marraquém. Nada, porque a topografia que manda. Aquelas pessoas é que têm que ir para Marraquém ou para outro sítio qualquer. Então este é um desafio. O outro é não deixar ou fazer cumprir aquilo que são os planos de urbanização, planos de ordenação. A construção deve ser feita com método e pensada, como é que vai crescer, e não de forma desordenada, de qualquer maneira. Depois chamam-nos para fazer um sistema de abastecimento de água. Quando a gente chega, vê 3 casas. Para eu chegar ali, tenho que atravessar 2 casas. Eu não posso atravessar 2 casas. Então o que é que tenho que fazer? Paro aqui e ponho um fontanário. Se quiseres, vens buscar água aqui. Então, mas isso é solução do ponto de vista... É que as pessoas, quando fazem essas urbanizações, quando vão permitindo fazer isso, dizem só quero água. Mas depois não se percebe que isso tem consequências. Então, se não se começa desde o princípio a fazer tudo, nós só estamos a agravar os nossos problemas. Será que falta uma sensibilização com a população? Eu acho que as pessoas fazem as coisas muito por impulso. Ou seja, há períodos em que vão, tiram coisas, tiram as bananas das ruas, tiram as pessoas, não se pode vender aqui na rua. Há outros períodos já que a gente conhece, mais próximos, deixam pôr tudo e mais alguma coisa, nem se toca. E se alguém tocar é um problema. Então, eu acho que nós, do ponto de vista político, nós temos que perceber, as pessoas têm que perceber, quando se faz mas quando se faz uma coisa bem, essa coisa é para o benefício da população. E não deixar construir ali é um benefício para a população. Agora, o grande problema é que também se tem que criar alternativas para as pessoas construírem em outros sítios. Tem que haver zonas de expansão, tem que se pensar, crescendo a população, para onde é que vai. E criar infraestruturas, umas estradas, colocar lá o saneamento, colocar lá os pontos de abastecimento de água. Isso é que é importante. Infelizmente ainda estamos muito longe que isso possa acontecer. Na posição de jovens, qual conselho que o engenheiro poderia dar a um jovem que pode estar à procura de um terreno no quesito condições hidráulicas, assim, digamos, ótimas? Ou assim, não precárias? Primeiro, em relação a terrenos, tem que ser alguém do município, tem que convidar aqui alguém para isso. Em termos de áreas de construção, é assim, é como eu digo, em princípio, cada município tem zonas que sabem que podem ser evoluídas. Pode não haver terrenos disponíveis, mas eu ir por minha alta iniciativa, construir numa zona, ainda por cima são jovens e engenheiros às vezes, e construir numa zona, porque dizer, eu sei que não me estão a dar um oficial, eu vou fazer agora aqui. É aqui mesmo que eu vou fazer. Pôr na cabeça que ele está a enterrar dinheiro. É dinheiro que não tem muitas vezes. Então, o que significa que nós temos que tentar fazer ou encontrar. Agora, a outra coisa é, mas existem esses sítios onde a gente possa ir e me dão um terreno? É evidente que é muito difícil. Mas isso já é um problema de estruturação urbana, é um problema de estrutura que o próprio município deve tentar perceber como vai fazer. Agora está-se a fazer as casas para jovens, casas ali naquele sítio. E a minha pergunta é esta. Aquele sítio onde estão a fazer as casas, onde é que vão buscar água? Ao mar? Maputo tem hoje grande déficit de abastecimento de água. E hoje as pessoas dizem, para ter aquelas casas todas, para pôr água naquelas casas, há outros que vão ficar sem ela. Não duvidem. Não temos capacidade para produzir água para este crescimento das coisas como estão. Temos que encontrar alternativas. Então, o primeiro investimento que se devia de fazer é nas infraestruturas, melhorar essas infraestruturas. É ali onde se gasta dinheiro. Porque amanhã vamos fazer casas até com um certo luxo. E depois não temos água. Vamos fazer casas com certo luxo, mas depois o saneamento não está feito da melhor forma. Não temos uma rede de saneamento temos uma rede que é pequena, aquela que vai até o Infileno. Mas cada uma tem que fazer a sua própria etar, tem que fazer as suas próprias, se calhar o projeto considera isso. É menos grave. Mas o abastecimento de água tem esse problema. É que aqui constrói-se, arranja-se soluções, mas depois temos que perceber que aquilo que é o básico, ok, estrada tem até lá, não tem problema. Mas e água? Quantos condomínios, quantos prédios? Um sítio onde tinha uma casa de resto de chão aqui na Júlio Engenheiro é deitada abaixo, constrói um prédio de 20 andares. Quantas pessoas vão morar ali? Quantos apartamentos? Às vezes 3 apartamentos, 4 apartamentos por andar. E nós temos ali 100 apartamentos. Se for com 4 pessoas, 100 apartamentos com 4, temos 400 pessoas.
a 100 litros são... Se a gente faz as contas e vê, essa água vem de onde? Antigamente era para uma casa. Será que está a ser produzida a água suficiente para poder ser ali alimentada? Quem pensa nisto? Os problemas são estruturais, não são problemas de fim de dedo, como eu costumo dizer. É dizer que eu vou resolver o problema da unha. Não, o meu braço está doente. Então, isto é que... Enfim, eu sei que existe esta grande vontade e capacidade e o FIPAG está a tentar resolver o problema, as águas também estão a tentar resolver o problema, mas há outros problemas que ultrapassam um pouco isto. É um investimento grande que se tem que fazer naquilo que é a melhoria daquelas condições, água, saneamento. E hoje a AIAS, que é uma instituição pública, está a tentar ver o que é que pode, não só no saneamento, mas também na parte do abastecimento de água. Há um esforço que está a ser feito. Mas depois dizem que não há dinheiro, fica tudo no papel. Não? Este é o outro problema que nós temos. Uma pergunta provocativa e imaginativa. Na posição de engenheiro com poder total e tanto monetário quanto político, o que o engenheiro faria ou proporia para a melhoria daquilo que essa questão das inundações? Mais ou menos é o que eu digo, quero dizer, se um dia me pedissem para fazer um projeto, não acabava com inundações, porque as inundações, é como eu digo, elas têm que existir, elas existem. E nós olhamos para a inundação quando a inundação afeta a infraestrutura. Portanto, a única solução é retirar. Okay, podemos reduzir, mas neste momento, essas pessoas, essas infraestruturas, essas estradas, esses armazéns, essas casas que são inundadas, vão ser sempre inundadas enquanto elas estiverem ali. Porque a água vai ter aquele como destino. Dizem-me assim, estão a fazer uma coisa aqui numa zona de Maputo que é pôr grandes bombas a tirar a água dali para deitar a água noutro sítio. O município fez isso. Aquilo, não sei qual é, que eu percebia que aquilo baixa uns centímetros. Quer dizer, é um gasto que se está a fazer, mas isso é a solução atual. Mas qual é o benefício que nós estamos a ter daquilo? Há períodos de grande chuva, chove, ela volta outra vez ao seu normal. As bombagens pode-se fazer quando temos áreas mais pequenas, mais reduzidas. Então, o que se tem que tentar perceber, estudar e analisar é quais são as zonas, identificar, isto é uma zona de risco, esta é uma zona de risco inundável, esta é uma zona de risco. O que é que nós temos aqui? Que infraestruturas? Quanto é que custa fazer o reassentamento dessa população? Hoje fazemos reassentamentos nas minas. Quando descobre-se uma mina, faz-se o reassentamento. Mas nas zonas urbanas é preciso fazer reassentamento. É preciso tirar as pessoas para que elas não sintam esse problema, não só as pessoas, as infraestruturas. E garantir que a água depois que vai sair com destino ao mar, com destino ao rio, tenha o seu percurso livre também. E não haja estradas por ali sem drenagem. É um desafio muito grande, que não é de um engenheiro, é um desafio de muitos engenheiros. É por isso que eu costumo dizer que nós estamos a formar engenheiros e às vezes a minha mágoa é que alguns dos nossos engenheiros não exercem essa profissão quando deviam exercer. Ou seja, não têm uma autoridade como engenheiro, mesmo que esteja a desempenhar um cargo político, um cargo administrativo, mas ele não deixa de ser engenheiro. Ele foi preparado para mostrar e para dizer isto não se pode fazer, isto não funciona. Então, quando nós conseguirmos ter uma classe que consiga ter voz, no sentido de dizer, olha, está a acontecer isto. E nós, quantos engenheiros temos no governo? Muitos. Que benefício é que estamos a ter um pouco disso? É preciso sermos um pouco mais agressivos. É preciso que a gente consiga fazer perceber alguns dos nossos políticos que não são engenheiros, ok? Mas qualquer político não precisa de ser engenheiro, tem que ter o seu órgão de conselho. Que às vezes não se vale a pena investir aqui nisto, porque isto vai dar bronca. É melhor investir noutra coisa. Não é? E não há soluções. Eu, por mais que queira, posso resolver alguns problemas que do ponto de vista de engenharia que têm solução, mas a questão das cheias, tanto em zonas costeiras, ou inundações, tanto em zonas costeiras como em zonas não costeiras, interiores, é algo que é muito complicado e que a única solução é não desafiar a natureza e tentar fazer cumprir
aquilo que é o preceito normal do ciclo hidrológico, que nós não conseguimos mudar, e ainda sabendo que a situação das precipitações hoje pioraram por causa, efetivamente, das questões climáticas. Não é? Eu acho que isso é algo que a gente tem que ter um desafio e temos que tentar ter força suficiente para dizer aqui não, assim não. Claro, criar outras soluções para aquelas pessoas, em vez de estarem ali, estarem noutro. Porque há muita gente que diz assim, eu não tenho outro sítio para construir, o único sítio que eu tenho é este. Eu saio durante um mês ou dois, vou viver na casa da minha irmã, da minha tia, do meu primo, e depois, quando a água baixar, vou voltar. E as pessoas preferem fazer isso, porque dizem que eu não tenho outra solução. E, de facto, é preciso que seja encontrada uma solução de crescimento e um plano. Também não é pôr as pessoas a 40 ou 50 km da cidade e depois andar a ter um fogo só para ir até lá. Depois não temos transportes, não temos estrada, não temos... Então isto é uma conjuntura que se tem que pensar no geral. Naturalmente. Fica a parecer que é só uma questão de engenheiro, mas quando percebe-se o espectro geral em volta disto, dá para entender que, de certa forma, está fora das capacidades assim, do engenheiro. Eles perguntam sempre, olham para nós, então, engenheiro, o que é que você está a fazer aqui? Não, engenheiro, olha lá aquela igreja ali no bairro que está sempre inundada. Então, olha lá aquela igreja, engenheiro, como é que você fez esta casa? Não foi o engenheiro que fez. Provavelmente até foi o engenheiro que assinou aquele projeto e também permitiu que ela fosse fazer ali. Mas há alturas em que a gente olha e diz, olha, desculpa, eu aqui não faço, projeto aqui não faço. Isso é o meu nome que está, é a assinatura do projeto que está aqui, ela vai estar inundada 8 meses por ano. E não vais tirar partido disso. Então, nós também temos que ter esta capacidade para perceber que ali não é sítio, não pode. Se eles querem construir, depois podem fazer a construção, mas logo à partida nós temos que ter esta capacidade de análise e de aconselhar. Não é? Acho que isso é que é fundamental. Temos outra hipótese. Pode-se concluir que as inundações têm que existir, caso a natureza assim o diga, e infraestruturas é que tem que se pensar sobre a sua existência. Bem, o engenheiro chegou a mencionar sobre uma das mágoas que tem para com assim, certos engenheiros que não exercem aquilo que aprenderam na sua fase de formação. Fica aqui a pergunta, o que mais frustra assim, o engenheiro e o que mais o motiva face aos novos engenheiros que estão a se fazer no mercado e os engenheiros que já o estão? Sim, eu não posso generalizar, dizer que todos os que estão no Estado são pessoas que, pelo contrário, tenho colegas e tenho pessoas que formei e são engenheiros a sério, quer dizer, dos quais tenho muito respeito e podem não conseguir mudar as coisas, mas continuam a lutar por elas. Tenho muitas pessoas das quais tenho um sério respeito, que estão nos municípios, nas instituições da água, de saneamento e, portanto, isso é preciso dizer que não estou a generalizar as coisas. Exatamente. Agora, eu acho é que devia de haver efetivamente essa sensibilidade em praticamente todos. Quando nós tiramos um curso de engenharia, nós não deixamos de ser engenheiros quando saímos da faculdade, nem deixamos de ser engenheiros quando vamos para uma instituição das quais nós precisamos tomar decisões ou aconselhar. E é preciso que nós tenhamos essa capacidade de o fazer. O que me motiva? Eu sei que pode ser que não sejam todos, mas eu acredito que daqueles que nós fazemos, como é que eu ia dizer, tentamos formar e fazemos jus para que no futuro há uma boa parte que acaba por de facto cumprir com isso. Embora não sejam todos, a minha mágoa é um pouco esta, porque há gente que a gente olha e que vê que não está a exercer aquilo que devia de fazer, mas enquanto damos aulas, enquanto estamos a formar, nós achamos que o exemplo que se dá, a explicação que se dá, as pessoas acabam por perceber que efetivamente a sua obrigação é essa, porque eles são engenheiros para a sociedade, não é só para o seu bolso, não é para a família, é porque eles têm que ter na sociedade portanto neste caso, algo que se olhe e que se diga, foi ele que fez, é ele que faz, é um legado, o engenheiro deixa, nem que seja uma coisa pequena, mas deixa, é isso que é preciso fazer. Então, o que me motiva é acreditar que vocês, que foram os meus estudantes, daqui a uns anos, eu posso olhar para vocês com orgulho e dizer, estes meus colegas cumprem aquilo que é a sua missão, como muitos outros que
que fazem parte da minha agenda profissional e com quem eu trabalho. Recordo-me de uma das palestras que fiz, a primeira, se bem me recordo, que fiz pela faculdade. Havíamos anotado aqui que disse: da magia surge a lógica. A formação em engenharia é uma atividade que demanda tempo. Exemplo de uma montanha russa. Escalar patamar por patamar. A engenharia não termina após se escalar a primeira montanha, vulgo a licenciatura, pois chegado no topo, assim se deparas com mais montanhas por escalar. Pergunta assim, qual é o conselho que o engenheiro tem para com os novos e recém-formados no campo de engenharia civil? Esse exemplo que tu deste foi bom, porquê? Porque eu costumo dizer, aliás, estou farto de dizer, vocês se calhar estão cansados de ouvir, que nós, quando não sabemos o que não sabemos, pensamos que sabemos tudo. Portanto, o que quer dizer é, quanto mais conhecemos as coisas, mais sabemos qual é a nossa ignorância. A nossa ignorância é grande. Então é esse tal escalar da montanha. Quando a gente chega ao cimo da montanha, dizer engenheiro, champanhe, tudo. Mas depois assim olho para a volta, se não houver nevoeiro, a gente olha para a volta e diz, mas eu tenho que chegar até ali. Portanto, eu tenho muitas montanhas por escalar. Esta é a mais pequena. E efetivamente é aquela que é a formação básica e que vai permitir, com essa formação, fazer com que os conhecimentos que tivemos, podemos torná-los na prática. Vamos errar muitas vezes. Vamos fazer com que muitas das vezes as nossas opções sejam erradas, mas temos que estudar o que os outros fizeram bem, saber quais as melhores opções. Hoje nós temos condições que nunca tivemos, por exemplo, no meu tempo, quer dizer, essa coisa das internets, das inteligências artificiais, isso tudo vocês podem ter querendo e não olhando para o lado mau disso, também tem um lado mau, mas tem a possibilidade de conhecer, de investigar, e portanto isso é muito importante para quê? Para com base nos conhecimentos irem começando a juntar. Hoje vocês sabem a tabuada do 9 vezes 9, 81, 10 vezes 10, mas é preciso saber que eu para mim digo, a tabuada continua. 10 vezes 11, até 10 vezes 1000, depois é 1000 vezes não sei quantos, nós só aprendemos aquela inicial. E com esse conhecimento perceber como é que nós vamos aplicando na vida prática esses conhecimentos que são muito teóricos, porque não nos deram, pouca coisa deram para a gente poder concretizar em termos de engenharia. Então é com experiência, com perseverança, não pensar que sabemos tudo, saber que todas as coisas que a gente faz estamos a aprender, tentar tirar o melhor proveito e tentar perceber, daqui a um tempo vocês começam a perceber, começam vocês próprios a criar as vossas coisas e dizer isto foi errado aqui, para a próxima não posso fazer isto. No dia em que vocês tiverem um pequeno sistema de abastecimento de água a funcionar, que foram vocês que fizeram, eu no primeiro dia que isso aconteceu eu disse, para a próxima eu isto não posso fazer. Portanto, há coisas que dão orgulho, mas há coisas que servem para a aprendizagem. E dessa aprendizagem a gente melhora. Todos os sistemas têm que melhorar, porque nós aprendemos, todos os projetos aprendemos aquilo que se deve fazer, o que foi bom e o que foi errado. E, portanto, temos que replicar o que é bom e tentar deitar de fora o que é errado. Então, o que eu aconselho aos novos engenheiros é duas coisas. Primeiro, humildade. Segundo, estudar. Terceiro, não esquecer daquilo que é a sua honestidade, a sua idoneidade, ok? Para mim, eu falo sempre um bocado da ética profissional, daquilo que é a nossa ética, e a gente sentir alguém olhar para nós e olhar para nós e a gente sentir, ele olhou para mim com algum orgulho, quer dizer, sinto-me orgulhoso da maneira como as pessoas olham e não ficar com receio. Epá, ele olhou para mim, já sei que ali na próxima esquina vou apanhar um tiro. Então, significa que é preciso que nós percebamos isso, é que a engenharia aprende-se todos os dias e não às vezes fazermos com que pensamos que já temos tudo, que aquela é que é a nossa visão, isto é que está certo, não. É aprender, trocar experiência com os outros, é muito importante. No gabinete de engenharia, quando a gente fala todos os dias com colegas, todos os dias com... Eles às vezes dão uma outra pergunta e dizem, está aí a solução. E nunca me vou perguntar, poxa, como é que eu não pensei nisso?
Não sou obrigado a pensar nisso. Ele pensou. Isto é um conjunto de informação que todos nós estamos a aprender e é isso que é importante. Eu, quando dou aulas, aprendo. A gente pensa que não. Quando faço os exercícios para os testes, estou a aprender como resolver, como criar. E isto é importante. Todos os dias é aprender. Isto é o meu conselho. Até tem algo que aquilo que ela diz muito, que engenharia não se faz sozinho. Eu repriso muito essa frase e também em forma de conselho para os nossos colegas. Eu, por acaso, sou um técnico formado no Instituto Industrial Comercial da Beira. Então, depois da minha formação, eu trabalhei num período de 1 ano. Mas os meus patrões não, quer dizer, entre aspas, eles não fizeram engenharia. Eles conhecem engenharias porque estão há muito tempo. Muita gente é assim. Sim. Então, o que acontecia... Até com esses se aprende. Atenção, até com esses pode aprender muito, a prática, porque já fizeram há muito tempo. Aprendi muito com ele, mas havia quase que sempre um braço de ferro em relação ao que eu aprendi e ao que devo se implementar. E nesse braço de ferro chegávamos aos extremos dele dizer que é o último mês. Então, próximo mês encerramos contrato e não há nada. Então, o que eu percebi naquele período é que, em algumas vezes, nós vamos ter que perder muito. Porque o que acontecia? Eu, algumas vezes, eu fazia o que ele dizia, mesmo sabendo que aquilo era errado. Eles são, quer dizer, ele é o meu patrão, o meu boss. Mas, de uma vez, deu um grande barulho, porque havia uma laje que estava a ceder. E fizemos uma laje fungiforme e eu aconselhei que fosse vigada por causa daqueles vãos. Mas ele dizia, não, eu tenho muito conhecimento, já fiz isso muitas vezes, coisas do gênero. Então, a espessura da laje também foi uma discussão. Eu disse o que dizem, o que está escrito no regulamento e o que nós estamos a aplicar não era correto. Então, de novo, entramos em braço de ferro. Então, quando já teve o problema, no período de se dar a solução, eles já não vêm como o patrão, eles já vêm como, vamos dizer, um cliente e quem fez engenharia você, então você tem que dar a solução. Mas quando estávamos a tentar dar soluções antes, as soluções não eram ouvidas, só quando temos problemas. Sim, isso muitas vezes acontece e tem que se tomar uma questão de ruptura, porque se nós sabemos tecnicamente as coisas e não a querem aplicar, não faz sentido estar a continuar a trabalhar nesses. O que eu digo é que muitas das vezes há muita gente com experiência. Eu só vos digo uma coisa, eu quando saí da faculdade 5 anos depois de ter estado só a dar teoria, fui para uma empresa de construção e puseram-me a fazer uma obra enorme. E disseram-me, tu tens a teoria toda, vai lá para ali, quero que façam as coisas como deve ser. Eu entrei ali, eram 400 trabalhadores, olhei para o chefe, o encarregado de carpintaria, o encarregado dos ferreiros, o encarregado de betão, tudo gente já com muita experiência, olharam para mim, o que este miúdo está a fazer aqui? Eu fiquei pequenino, eu achei que é hoje que eu vou ser comido aqui. Não. Mas há uma coisa que é importante e que eu facilmente ao fim de um tempo consegui perceber, é que de todos aqueles que lá estavam, eu podia transferir teoria, podia explicar qual é o espaçamento do ferro, podia explicar qual é a diferença entre o ferro e a cofragem para o betão entrar, portanto o recobrimento do aço, poderia dizer qual é o diâmetro do tubo, podia explicar o traço do betão, não podia ser este. E eles começaram a perceber que havia coisas teóricas que eu explicava que tem que ser assim, mas havia outra coisa, eu exigia deles conhecimento. Uma cofragem como deve ser feita, eles explicavam-me fazer a cofragem, diziam, não, engenheiro, isto é assim, isto é assado. E começo a perceber que uma simbiose muito grande que é preciso entre aquilo que a gente vem da universidade, com toda aquela teoria, até com formas integrais e tudo e derivadas na cabeça, e depois chegamos ali, o que é que fazemos com elas? Não podemos deitar isso para um saco. A gente tem que olhar para as pessoas e dizer às pessoas, agora tu ensina-me como é que isto se faz. Ou não era propriamente, e olhava e via. Quando eu via que havia alguma coisa que estava um pouco fora daquilo que é o regulamento, presa do betão, a duração, os slumps, aquilo que era teoricamente, dizia isto não pode ser, temos que pôr mais água. As pessoas olhavam para mim e diziam, não, mas tem que ser, por causa disto, por causa daquilo. 3 meses depois, estava perfeitamente integrado na obra, continuava a aprender, as pessoas aceitaram perfeitamente
porque percebiam que quando havia alguma coisa que estava errada, eu conseguia tentar, por A mais B, embora o pessoal não fosse da universidade, explicar como é que aquilo se fazia. Até a topografia, levantamentos topográficos, a inclinação, aquilo era um prédio assim meio curvo, portanto, como é que eles calculavam o ângulo para poder tirar os pontos, etc. Mostrava isso, fazíamos. E foi muito interessante. Por isso o que eu digo é o seguinte, nós temos que olhar para as pessoas que andam há muito tempo na construção e perceber que elas têm muito a ensinar. E a experiência deles é fundamental. Com a nossa teoria e a experiência deles, nós mais rapidamente conseguimos ter a prática que precisamos para projetar. Há coisas que eu, passado pouco tempo, percebi ali que eu fazia um projeto assim, mas agora não, pelo que eu vi, não pode ser assim. Onde é que se faz as juntas? Como é que fazem? Quando interrompe o botão? Como é que se faziam as coisas? Tudo isso é algo que era muito importante ter sobre a presa. O botão vem com presa, não vem com presa, o SLAM está a mostrar que isto não pode ser assim. Quer dizer, há coisas que as pessoas fazem por fazer, mas quando nós começamos a dizer, não, teoricamente isto é assim, e olhamos e dizemos, é verdade, olha, estás a ver? Isto, se tu fizeres, vai acontecer isto. E depois começam a ver, esse gajo aprendeu. Ou seja, temos que seguir aquilo que é a orientação. Portanto, eu acho que isso tem que ser com muita honestidade e simplicidade. Temos que participar no meio de todo. E depois não é só dos engenheiros, está outro tipo de profissões, há outro tipo de engenharia, os eletrotécnicos, de ambiente, os engenheiros todos, uma série de engenheiros que nós temos que jogar, porque a engenharia só existe quando for integrada. É como dizes, não existe sozinha, não é? Ok, em jeito de finalização, gostávamos nós todos aqui de saber o que o engenheiro acha, qual é o parecer do engenheiro face a esta iniciativa que está-se a ter de dar voz ao engenheiro, isto é, sensibilizar a todo um público em geral, seja que alguém esteja a fazer a engenharia, estamos a falar de estudantes das diversas universidades, seja engenheiros já formados, porque sabemos que o engenheiro tem conhecimento tem algo a mais para ensinar tanto estudantes, assim como engenheiros já formados. E com toda aquilo que é a pedagogia que o engenheiro detém. Dito isto, ainda nesta vertente, pergunto ao engenheiro a questão de o que acha desta iniciativa de dar voz ao engenheiro. Para já, quando fizeste-me o convite, quando vocês fizeram o convite, ao princípio eu fiquei sem perceber exatamente qual era o objetivo e para que era o... Agora que estamos no fim, já estou a perceber melhor. Não sei qual é o público-alvo disto, não sei quem vai ler isto. Se calhar em alguns sítios vão ver e vão dizer, epá, esse falou mal de nós ou falou bem, vai ser um problema. Mas é assim, o que eu acho é que a iniciativa é extremamente interessante, porque a engenharia não se aprende só nos bancos da universidade, não se aprende só... Deve haver formas de tentar divulgar alguns temas, que também eu tentei falar de forma a que não fossem só os engenheiros a ouvir isto, portanto, para que as pessoas percebessem que a engenharia, não é preciso perceber engenharia para perceber determinados fenómenos que ocorrem sem que seja necessário evocar a engenharia. E chamar as pessoas que conhecem, que têm experiência e que possam falar sobre a sua atividade, acho que é extremamente interessante e é louvável e esperemos que isto possa servir também para que as pessoas fiquem, em função do tema, com algo bem mais dentro da cabeça de como é que as coisas acontecem, porquê que acontecem e, portanto, permite não só a essas pessoas que acabaste de dizer, engenheiros e não só, mas permite que, de uma maneira geral, estes assuntos possam ser abordados. Às vezes aparece na televisão, algumas vezes fui convidado para aparecer na televisão, mas são situações que eu acho que é melhor a gente falar de um ramo na zona onde... Porque depois, quando se vai, temos de ter um bocado de cuidado como é que se fala para outro tipo. A abrangência numa televisão é enorme. Exato. E, portanto, nós temos que perceber de que forma é que temos que sincronizar as informações que damos, de modo a que possam não ser mal interpretadas ou que possam ser entendidas por todos. Portanto, eu só vos digo que é de louvar. Agradeço ser o primeiro que fui convidado para vir fazer este podcast, então acho que louvo-vos pela iniciativa
E faço votos para que vocês e os estudantes que foram meus e que estejam a ouvir, que tenham votos, que no fundo sejam uns engenheiros que se inspirem naquilo que alguns docentes possam ter transmitido para vocês. E eu acho que o legado que o docente deixa é sempre importante, não é? E também, a qualquer momento sabem que estou pronto a dar o apoio, a ajudar, naquilo que for a minha possibilidade e dentro da minha área, estarei sempre disposto a ajudar, seja quem for na área de engenharia. Okay? Obrigado. Ok. Eis mais um episódio, no caso, o primeiro, da saga Dar Voz ao Engenheiro. Obrigado a todos. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Epa, foi grande, hein? Vocês vão por acham que vai alguém ver isto tudo? A ideia qual é? Está a filmar, está a gravar. Não, essa parte já não conta. Não vai,